Salve, salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todo mundo bem, em casa, em segurança, tá? Estamos iniciando hoje nosso sexto vídeo desse curso de algoritmo e lógica de programação, utilizando como exemplo a linguagem Python, tá? Hoje, nesse sexto encontro, a gente vai estar falando um pouquinho sobre expressões matemáticas e as prioridades dos operadores, dando continuidade aí aos operadores aritméticos, lógicos e relacionais que a gente viu nos últimos encontros. Também teremos uma demonstração, né, de todo esse arcabouço que a gente veio trabalhando nas últimas aulas, tá bom? Espero que vocês curtam esse vídeo de hoje, e se é esse o conteúdo que você está procurando, aguarda um pouquinho que logo depois da vinheta a gente inicia. Fala pessoal, beleza? Vamos lá iniciar nosso vídeo então? Bem, só para comentar, desde o último vídeo a gente está utilizando esse novo microfone aqui e espero que você esteja gostando do áudio, tá? Mas eu quero o seu feedback, coloca aqui nos comentários, né? Comenta para mim, fala o que você está achando do áudio, o que está achando dessa série de vídeos, se que gostaria de ver um conteúdo um pouco mais aprofundado ou se nesse nível tá bacana, para você começar a conhecer e engrenar nessa carreira que tem sido muito requisitada nos últimos anos, que é a de desenvolvedor de software, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar sem mais delongas, vamos iniciar aqui a nossa discussão de hoje, que são os operadores, as expressões matemáticas e as prioridades nos operadores, tá bom? Bem pessoal, as expressões matemáticas ou expressões aritméticas a gente já conhece, inclusive a gente já vem falando delas ao longo aí, quando a gente comentou um pouco sobre os operadores aritméticos, né? O Forbelloni, ele coloca pra gente, e esse é o nosso livro de referência para esse curso, tá? Onde ele coloca: denominamos expressão aritmética aquela cujos operadores são aritméticos e cujos operadores são constantes ou variáveis de tipo numérico, inteiro ou real, tá? Então a gente já conhece vários desses operadores aritméticos, né? Soma, multiplicação, divisão, resta divisão, tá? Potenciação. Só que esses operadores, eles têm uma prioridade na qual eles vão acontecer dentro do cálculo, né? Então as expressões aritméticas são aquelas que a gente já conhece do nosso ensino médio, da matemática, né? Então a gente pode criar cálculos dentro da programação, e isso é muito comum, inclusive para demonstrar diversos exemplos quando a gente está aprendendo a programar. E a mesma precedência de operadores que a gente viu, que a gente assistiu no nosso ensino médio, no nosso ensino fundamental, ela também é respeitada aqui na programação. Então, por exemplo, como mostra aí o quadro à frente de vocês, tá? A primeira prioridade vão ser todos os cálculos, todas as equações, todas as expressões aritméticas que estejam colocadas dentro dos parênteses mais internos. Então essas serão resolvidas primeiro, respeitando um princípio também da matemática, né? Em segundo, será resolvido primeiro, né, se não houver mais parênteses a serem resolvidos, parênteses mais internos, serão resolvidas primeiro as potenciações e as radiciações. Em terceiro, as multiplicações, as divisões, os restos e os módulos. E por fim, a soma e a subtração, tá? Então, quando você estiver desenvolvendo um código, desenvolvendo uma rotina, você tem que lembrar dessas regras ao programar, para que o cálculo, o que você quer executar, ele consiga ter o resultado correto, tá bom? Se você, por exemplo, somar valores, né, e multiplicar valores fora dos parênteses, vocês têm que respeitar aí, por exemplo, a terceira e a quarta prioridade, tá? Mas se você colocar o parênteses, você vai ter que respeitar primeiro os parênteses mais internos e depois as demais regras de precedência, tá bom? As expressões lógicas, né, elas são denominadas expressões dos quais a gente vai utilizar operadores lógicos ou operadores relacionais, que a gente viu no nosso encontro passado, e os operandos são relações ou variáveis ou constantes do tipo lógico, tá? Como assim? Por exemplo, se a gente utilizar os operadores NOT, operador AND ou operador OR,
tá? A gente vai perceber que vai existir também uma prioridade entre eles, tá? A gente vai ver isso nos nossos exemplos um pouquinho mais para frente, tá? Mas a gente já percebe que primeiro é resolvida a negação, depois é resolvida a conjunção e por último a disjunção. Então a gente tem que ter isso guardado na nossa memória para que a gente veja logo em seguida a aplicação, tá? E existe também a precedência entre todos os operadores, né? O conjunto de operadores que a gente viu. Primeiro, sempre será resolvido qualquer relacionamento, qualquer expressão que estiver dentro dos parênteses mais internos. Depois, se você tiver tipo de operadores diferentes dentro da mesma expressão, primeiro serão resolvidos, ou melhor, em segundo serão resolvidos os aritméticos, em terceiros os relacionais e por fim os operadores lógicos, tá bom, pessoal? Então, por fim, os operadores lógicos. Bem, pessoal, já aqui no nosso Google Collaborate, Google Colab, a gente vai aqui iniciar uma demonstração, né? Então, por exemplo, aqui logo de início a gente já vê que temos os operadores de negação, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é uma declaração da variável x igual a 3, tá? Então eu não estou verificando se x é igual a 3, mas estou fazendo que x receba, né, o valor 3, tá? Então a gente vai armazenar aqui em x o valor 3. Vamos dar um play. Tá? Você vai ver que não apareceu nada, mas que ele já marcou aqui pra gente que foi executado, tá bom? E aqui é o que a gente tem na memória desse Google Colab, que o valor 3 foi armazenado na variável x. Aqui embaixo a gente já está verificando, né, a igualdade, se x é igual a 3, tá? Veja que aqui eu tenho dois iguais, então ele não é uma atribuição, e sim um operador relacional, né, um operador onde a gente está verificando se o valor de x é o mesmo valor que o número 3. Né? Então, quando a gente roda aqui essa célula, veja que é true, né, que x é igual a 3, então isso aqui vai ser true. Tá bom? Nessa terceira célula a gente está verificando se x é diferente de 3. Né? Então, x aqui, ó, utilizamos o operador, é diferente de 3. Vamos verificar aqui rodando a célula, isso aqui é falso. Né? Por quê? A gente armazenou aqui na primeira célula o valor 3 dentro da variável x, tá? Se você não está entendendo esse conceito de variável, de armazenamento, você pode voltar um pouquinho nos nossos vídeos, tá? Que a gente tem um vídeo para falar somente sobre variável e constante. Se você assistir, você vai receber o conceito direitinho e vai entender por que que aqui o valor deu falso, né? Deu falso por quê? Porque dentro desse x está armazenado o valor 3, e eu estou perguntando se ele é diferente de 3. Não, na verdade ele é igual. Né? Aqui embaixo nós temos a aplicação do not, né? Do que? Da negação. A aplicação do operador de negação. Não x, né? Isso que seria dizer aqui, ó, não x é igual a 3. Né? Uma coisa que não é x seria igual a 3. O que é que você acha? Tá? Vamos dar aqui um play, tá? E veja que isso aqui é falso. Né? Não x não é igual a 3. Né? Seria diferente de 3. Não é isso? Por que não x é igual a 3? Por que que se torna complicado? Não é? Porque, na verdade, x é igual a 3. Né? Então, o não x seria diferente de 3. Então, isso aqui é realmente falso. Né? A aplicação do operador de negação, né? Novamente. Não x é diferente de 3. Então, veja que agora eu estou negando x e estou perguntando se ele é diferente de 3. Isso daqui vai ser verdade, né? Porque é como se eu tivesse aqui uma outra coisa qualquer, uma coisa que não é x, e estou perguntando se isso é diferente de 3. Com toda certeza, um não x é um diferente de 3. Tá bom? No operador de conjunção, é quando eu tento juntar duas análises e verificar, né? Duas proposições e verificar. Eu estou dizendo aqui, ó, que x é igual a, recebe 10 e y recebe 20. Tá? Então veja que aqui é um igual apenas, então eu estou atribuindo o valor 10 à variável x e o valor 20 à variável y. Tá? Professor Messias, me diga uma coisa, não tem problema desse 10 aqui estar sendo armazenado em x? Não, não tem problema, como a gente já falou um pouco. No Python não tem essa dificuldade, porque você consegue trocar o valor que está dentro da variável. Então eu estou trocando aqui, o valor agora não é mais 3 e sim 10, tá bom? A aplicação da conjunção, x e y é maior do que 5. Vamos verificar isso aqui, vamos dar um play. Verdadeiro, né? X é 10 e y é 20. E os dois são
maiores do que 5, tá? Por que que primeiro foi resolvido o AND e depois foi resolvido o maior, ou foi resolvido primeiro o maior ou o AND? Vamos ver, vamos voltar aqui na nossa apresentação, tá? Vamos voltar aqui, vamos verificar aqui, ó, olha só. Os operadores relacionais, eles são resolvidos antes dos operadores lógicos, tá bom, pessoal? Não pode esquecer disso. E o que é um operador relacional, o que é um operador lógico? Tá? O operador lógico é o NOT, é o AND e é o OR. E o operador relacional é o maior, é igual. Então, primeiro vai ser resolvido o relacional e depois será resolvido o valor lógico, tá bom? Não pode esquecer disso aqui, porque é importante para a gente entender como que está sendo analisado aqui. Então, aqui, na verdade, ele está querendo verificar, ó, se y é maior do que 5. Y é 20, então y é maior do que 5, e x e y vai dar true perfeitamente, tá? Então aqui também, ó, né, true, y é menor do que 50, tá? Esse aqui, ó, x e y é maior do que x mais y, isso aqui é falso, né? É falso. Por quê? Porque o y aqui é 20, né? E x mais y daria 30. Então isso aqui é falso, tá? Aqui também é falso, né? Então y aqui é menor do que 15, tá bom? Lembre-se sempre que esse AND, isso daqui é resolvido depois, tá bom? É resolvido depois. E o operador de disjunção OR, tá? Vamos abrir aqui ele. Tá? A gente está aqui declarando 1, 2 e 3, tá bom? E aqui eu coloquei para as variáveis A, B e C, claro, tá? E aqui eu coloquei também, ó, entre parênteses, para que fique mais fácil da gente entender. Então, A maior que B ou B maior que C, né? Vamos dar um play aqui. Isso daqui é falso, porque A é maior do que B, isso daqui é true, tá? E B é maior do que C, isso aqui é false, tá? Por quê? Porque nem A nem B são maiores nesse caso, né? A, no caso aqui, é menor do que B. A é 1 e B é 2, tá? Então isso aqui é false. E B é menor do que C, né? B não é maior do que C, então também é false. Um ou outro, os dois são falsos, tá? E agora vamos verificar aqui, ó. True. Por que true? A é maior do que B? Não, A é menor do que B, né? A é 1 e B é 2. Ou B é menor do que C? Ah, isso aqui é verdade. B é 2 e C é 3, tá? Então, se existe pelo menos um verdadeiro, o resultado será true, será verdadeiro, tá bom? Nessa daqui, ó, A é menor do que B ou B é menor do que C. Essa daqui também é true, porque A é menor do que B, isso é true, isso é verdadeiro. E, ou melhor no caso aqui, ou, né, B também é menor do que C, né? B também é menor do que C. Então, é true ou true, o resultado é true, tá? E aqui agora, nós temos A menor do que B ou B maior do que C. Essa daqui também será true, né? Porque existem pelo menos uma proposição verdadeira. Então, quando você tem o operador OR, não é? Ou em português o operador ou, você tem que ter pelo menos uma proposição verdadeira para que a sentença, para que essa expressão aqui ela seja tida como verdade. Veja que na primeira as duas eram falsas, então o resultado foi false. Na segunda, pelo menos a segunda era verdadeira. Na terceira, pelo menos as duas eram verdadeiras, né? E na quarta, a primeira era verdadeira, tá bom? Então aqui nós temos os nossos operadores de disjunção, nosso operador de conjunção. Dos operadores relacionais, tá? A gente vai poder verificar uma relação entre números inteiros, nesse caso aqui. Pode existir outros? Pode, mas aqui a gente vai fazer com números para ficar mais simples, tá bom? Então vejam, eu quero verificar aqui, veja que aqui agora eu tenho dois iguais, eu estou querendo verificar se um lado da expressão é igual ao outro lado da expressão, então eu estou realizando esta relação, tá bom? Então quando eu dou aqui o play, ó, 1 é igual a 1, então isso o resultado dessa expressão é um valor verdadeiro, tá? 50 é maior que 25?
Claro que sim, então esse valor também é verdadeiro. 50 é menor que 51? Sim, também, né? Então também é um valor verdadeiro. E 13 é maior ou igual a 13? Com toda certeza, 13 é igual a 13. Então ele só veja que a gente utilizou o ou aqui, né? Implicitamente tem um ou aqui. Então a gente está verificando que pelo menos o igual é verdade, pelo menos um dos lados é verdadeiro, então vai ser verdadeiro. E 13 é maior ou igual a 15? Não, né? Isso aqui é falso, né? 13 é menor ou igual a 15. 26 é menor ou igual a 30? Também verdadeiro. 26 é menor ou igual a 26? Também é verdadeiro. E 55 é diferente de 55? Não, isso aqui é falso, né? 55 é igual a 55. E por último, 55 é diferente de 100? Com toda certeza, 55 é diferente de 100. Tá, pessoal? Então veja que os operadores lógicos, os operadores relacionais, os operadores aritméticos vão ser conteúdos que a gente vai utilizar diariamente durante o nosso processo de desenvolvimento de software. É importante que você tenha atenção a esse conteúdo, que você estude esse conteúdo, que você aprenda os operadores, né? Ou pelo menos tenha uma listinha aí, para que toda vez que você for exercitando e criando novas expressões, você vá conseguindo utilizar operadores diferentes, ou pelo menos saber que eles existem, para que numa necessidade, num problema que você tem que criar um algoritmo, você conheça esses operadores. Esse nosso vídeo ficou um pouco mais longo, mas perceba que é um vídeo chave para que a gente consiga abordar novos conteúdos com base em todo esse entendimento que a gente recebeu aqui. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. Então aproveita, ajuda aqui este canal, ajuda este projeto, curte o vídeo, compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Dá esse apoio aqui para o nosso trabalho, para o nosso projeto, beleza? E aí fique antenado, né? Ligando lá no sininho. Nos próximos vídeos, ative as notificações para que você fique ligado aos nossos próximos vídeos, beleza? Valeu, galera, valeu e falou!